Bem, no último vídeo nós tivemos finalmente a começar a pegar em objetos e estar a programar com ele, fazendo diversas coisas que você pode ver lá no vídeo. E uma das grandes coisas que nós fizemos foi estar a alterar as propriedades de um objeto, que neste caso foi uma parte. Mas havia uma pequena aba, que era a aba transformação, que nós não vimos como alterar, ou seja, como alterar a posição, a rotação e o tamanho de uma parte através de código. E para nós fazermos isso, nós vamos estar a utilizar uma função chamada vector_free e nós vamos estar aqui a ver isso tudo neste vídeo. Por isso, se você quer saber como mudar a posição, a rotação e o escaleamento com vector_free, porque não é obrigatório usar C-Frame, fique neste vídeo que eu vou explicar aqui como tudo funciona, incluindo posições e tudo o que é preciso para saber. Bem, a primeira coisa que nós temos de ver é como uma parte se localiza e como é que funcionam aqueles valores todos que a posição e o escaleamento têm. Bem, a posição de uma parte, eu vim aqui para o estúdio, funciona que nem coordenadas, ou seja, eu vou pegar uma parte aqui uma simples parte, que eu vou pôr aqui o tamanho, vou colocar aqui a parte como um quadrado. Ok, transformei a parte num quadrado, você também pode fazer. E neste caso como é que isto funciona? Logo eu coloquei num quadrado igual a este. E bem, logo quando nós temos aqui o nosso base plate ou qualquer outro, ele funciona sempre através de coordenadas em 3 eixos, que se eu colocar aqui a mover, eu consigo ver os 3 eixos, que é o eixo Y, X e Z, X, Y, Z. O eixo X é este vermelho aqui, o eixo Z é este azul aqui e o eixo Y é este verde aqui. Você pode ver que os eixos aqui no canto, onde aparece aqui esta espécie de dado com as posições, e ele basicamente mostra os eixos. Por exemplo, eu vou pôr isto aqui numa tela de cima, para nós vermos melhor. Eu coloquei a minha câmera aqui em cima, clicando aqui no top, aqui do canto. Eu posso mover aqui a minha tela, mas eu vou deixar aqui no top. E o que é que eu vou fazer? Bem, eu fiz isto aqui, vou meter aqui um bocado mais para a frente. Bem, eu fiz isto aqui para nós percebermos mais ou menos como é que a posição funciona. Logo, a posição funciona como coordenadas, ou seja, cada parte do mundo possui uma coordenada. O spawn, ele é importante porque ele fica sempre na posição 0, 0, 0. Nós podemos ver isto aqui na posição. Ou seja, de acordo com o eixo X, que é o primeiro valor, ele encontra-se no 0, que é o centro. E de acordo com o eixo Z, que é o último valor, ele encontra-se também no 0. Logo, ele aparece sempre no 0. O único que não está no 0 aqui é o eixo Y, que é o que possui a altura, porque ele está no 0.5, é para ele não ficar totalmente subterrado. E para a nossa parte é exatamente a mesma coisa. Eu posso movê-la e os valores vão alterar de acordo com o eixo onde ela está. De acordo com onde ela se move aqui no Z, aqui fica no 0, aqui é o Z positivo e aqui é negativo. No X também a mesma coisa, aqui está negativo, aqui é o 0 aproximadamente e aqui é positivo. Logo funciona basicamente que nem coordenadas, tudo de acordo com o centro, que é onde o spawn aparece. Ou seja, por exemplo, se eu deletar o spawn, se eu vir aqui nesta parte, e se eu colocar aqui a posição como 0, 0, 0, sempre com vírgula, não ponto, ele vai aqui parar ao centro do mapa. Fica no centro de tudo, ou seja, funciona que nem coordenadas. Isso acontece também para a rotação e para a posição, tirando que o tamanho funciona, neste caso, de acordo com a parte. Ou seja, também são os mesmos eixos, mas aqui, por exemplo, o valor aqui do Z vai diminuir e aqui, por exemplo, o valor do X vai aumentar ou diminuir, ou seja, funciona tudo também de acordo com os valores, mas desta vez sem ser de acordo com o mundo, de acordo com a parte. A rotação a mesma coisa, se eu rodo para ali o Z aumenta, espera aí que eu só estou com isto aqui de girar 45. A rotação a mesma coisa, se eu girar para ali ele aumenta no Z, aqui aumenta menos no Z. Aqui no X é a mesma coisa. A diferença é que o Y aqui também. Sim, o Y já não é aquele valor assim que sobe para cima nem isso. Ele simplesmente gira assim a parte. Logo todos os valores, tanto o tamanho,
a posição e a orientação trabalham de acordo com coordenadas com valores que indicam os três eixos. São três eixos porque é neste caso um objeto 3D. Bem, mas agora que nós já sabemos como é que isto funciona, vamos então alterar os valores. E eu vou criar aqui um script para nós podermos basicamente ver como alterar. Bem, se você viu o vídeo sobre programação com objetos, você viu que as propriedades são basicamente variáveis. Eu tenho de lhes atribuir um valor. Agora, qual seria o tipo de valor que, por exemplo, a posição de uma parte pede? Se você olhar para aqui, provavelmente você pensa em um number, porque aquilo é um número, mas se nós formos ver aqui, se eu vou colocar aqui a parte de uma variável, se eu for ver aqui qual o valor, ele mostra-me aqui que o size, que é o tamanho, é um valor em vector free, ou seja, o que basicamente a posição, o tamanho e a orientação possuem são valores em vetores, que neste caso o vetor depois vai ser um valor em number, mas o valor que nós temos de dar é um valor em vetores. Logo, como é que eu crio então um valor em vetores? Eu vou utilizar aqui algo chamado vector free. Nós também temos o vector 2 para quando trabalhamos com o objeto 2D. A mim mesmo assim não muito, mas o que nós vamos utilizar mais aqui é o vector free, que são os três vetores no objeto 3D. Ao vector free aqui ponto, e dentro desta biblioteca do Studio nós possuímos aqui muitas funções, como o new, que é para criar, e alguns valores como aqui o 1, o 0, outras funções aqui, que nós vamos dar aqui ao vector free.new, que é a função que nos vai criar os vetores. Logo, o que eu vou colocar aqui dentro destes parênteses aqui é basicamente os valores que eu quero para a minha posição. Um conselho, sempre que você quer definir a posição de uma parte, pegar no objeto, definir a posição dele, por exemplo esta, e agora vou copiar aqui a posição, e depois dar aqui o Ctrl Z para ele voltar à posição onde estava, por exemplo. Mas se você souber mais ou menos de cabeça onde é, também dá. Vou dizer aqui, eu vou criar um novo valor em vetores, que vai ser o 555. E agora, como é que eu atribuo este valor à posição, ao tamanho da minha parte? Bem, a primeira coisa é que esta função, ela vai pegar nos valores, nestes parâmetros, e ela vai retornar para algum sítio. O que significa que nós podemos tanto atribuir diretamente à parte, quanto nós podemos também guardar numa variável. Por exemplo, eu posso vir aqui, que nem nós fizemos lá com a função type, e eu posso vir aqui e dizer que o local vetores vai ser aqui vector free.new 555. Ou seja, estou a dizer que esta variável que eu chamei de vetores vai ter este valor que esta função aqui vai retornar. Não é enviar, não é passar, é retornar. A palavra é certa, é retornar. Nós vamos ver isso quando nós estivermos a ver sobre criação de funções. Ou seja, isto aqui vai retornar apenas o valor. Vai retornar para esta variável aqui. E agora posso dizer aqui que parte ponto, vou pôr posição, por exemplo, vai ser igual aqui a vetores. E este valor aqui vai ser atribuído a parte.position. De maneira que quando eu só vou ancorar aqui a parte para ela não cair, quando eu executar isto aqui, ele vai mudar aqui, ó. Estava nesta posição aqui e mudou para aqui. Logo a parte mudou aqui a posição. Estava aqui, foi para ali. Agora, é óbvio que eu também poderia ter feito isto aqui direto. Em vez de eu pegar nos valores e passar para uma variável, eu poderia ter feito isto aqui direto e dizer que parte.position vai ser aqui automaticamente vector free.new e a posição que eu quero, vou pôr 15, da altura vou pôr 4 e vou pôr aqui 30, não faço a menor ideia disto é. E posso fazer isto aqui direto, porquê? Porque ele vai retornar, em vez de retornar para uma variável, vai retornar para a propriedade, também dá. Logo se eu executar isto aqui, pronto, ele moveu para esta posição aqui. Logo é apenas isto aqui, é algo bem simples mesmo de fazer.
Agora, tanto a orientação quanto o tamanho são exatamente a mesma coisa. Vamos supor que eu quero que a minha, por exemplo, eu vou tirar isto e eu não vou guardar numa variável que não eu tinha feito, eu só vou fazer direto aqui, part.size. Eu poderia dizer que o tamanho da minha parte vai ser, por exemplo, um cubo, que seria neste caso 3 no eixo X, 3 de altura e 3 no Z, ou seja, 3 para todos os lados, de maneira que virasse um cubo. E eu posso fazer isto aqui, desde que mudo aqui para o size, que é o valor que eu quero, e ele vai mudar ali, ó, mudou para um cubo aqui, tenho o meu cubo. E a rotação é exatamente a mesma coisa, posso dizer aqui que part.orientation vai possuir estes valores aqui. De maneira, ó, eu rodou muito pouco, rodou bem pouquinho, deixa eu aumentar aqui os valores. Eu vou, por exemplo, uma coisa que você pode fazer é, se você quiser deixar um dos valores normais, você pode deixar a 0. Ou seja, eu vou, por exemplo, simplesmente rodar 45 graus aqui, deixar tudo a 0, para ele deixar normal, e vou aumentar 45 aqui no valor do meio. Logo pronto, ele girou a minha parte. Logo que aqui também, bem simples mesmo, ainda poderia rodar aqui neste, este deixa assim. Mas pronto, é algo aqui bem simples, eu rodei a minha parte e funciona tudo através desta função aqui chamada Vector Free, que basicamente cria vetores para nós podermos atribuir algum objeto. Uma coisa que também é importante nós sabermos é como somar posições. Por exemplo, eu posso ter aqui a minha parte, eu vou deixar na posição 000, e eu posso, por exemplo, dizer que eu quero que a minha parte se mova mais 5 blocos num eixo. Por exemplo, eu quero que ela suba 5 blocos, mas eu quero que, independentemente de qualquer posição, que ela simplesmente suba 5 blocos. Eu só quero isso, que ela suba 5 blocos. Eu posso fazer isso. Eu posso dizer que part.position, para dizer que ela vai subir, eu vou dizer que ela vai ter de ser, vou utilizar aqui um operador aritmético, mais igual, ou poderia dizer que vai ser igual a part.position mais por aí, mas eu vou simplesmente fazer assim, mais igual. Se você não sabe o que isto é, vá ver um vídeo sobre operadores aritméticos. E eu posso dizer que part.position vai ser igual a mais vector free ponto new. O que eu quero deixar igual deixa 0, o que eu quero aumentar deixo 5, o que eu quero deixa 0. O que eu estou a dizer é, eu não estou a dizer que ela vai para esta posição, estou a dizer que eu vou somar esta posição. Ou seja, eu basicamente estou a dizer que se ela estiver nesta altura, ele vai subir 5. Se ela estiver nesta altura, ele vai subir 5. Independentemente da altura, ele vai subir 5 blocos. Porque eu estou a somar. O que eu quero deixar normal deixa 0, o que eu quero aumentar, eu mudo o valor. Ou seja, se eu deixar nesta posição aqui onde ela está, se eu executo, ela sobe 5. Desde que o estúdio mudou a interface, que isto não para de acontecer. Se eu tivesse deixado aqui numa posição aqui mais baixa, ele também subiria apenas 5. Ele sobe sempre 5 studs, que é sempre a medida do Roblox Studio, é o stud. Um stud é isto aqui, um destes quadrados aqui. Isto aqui é um stud. Se eu deixar aqui, ó, isto aqui, um stud quadrado, por exemplo. Logo, isto basicamente é um stud. Logo, é algo aqui bem simples, é a função vector free, uma função importante. Provavelmente também farei um vídeo sobre a função vector2, vector2, mas o principal aqui do vector free é isto aqui. Claro que também existem aqui algumas outras coisas, como por exemplo, se eu quiser deixar esta parte aqui na posição 0, eu posso fazer, vai ser igual a vector free.new000, ou eu posso utilizar um valor aqui criado, como por exemplo o vector free.0. Até posso fazer isto e ele vai para o 0, de acordo aqui no mundo, mas isto aqui não são coisas obrigatórias de se fazer. Então espero que esta janela não apareça aqui. Aparece, ok. Mas pronto, isso aqui são só algumas coisas. O vector free é uma função aqui importante, por isso eu espero que você tenha entendido isto. Se não entendeu, deixem nos comentários. No próximo vídeo eu não faço uma menor ideia do que vamos ver, por isso até o próximo vídeo.